Fala galera, meu nome é Vinícius da Cal, você está ouvindo o T-Rex Cast, podcast focado em trabalho remoto pro exterior. E é só chegar o dia do pagamento que o dólar cai, cara. Fala pessoal, eu sou o Brian e eu ainda compro coisas pro exterior pensando em real. Nossa, ficou uma bosta isso daí, né? Eu queria falar uma outra coisa, sabe? Mas tudo bem. Querido, cara, já foi. Eu ia falar, tipo assim, que o AliExpress, na verdade, quando eu compro no AliExpress, antes eu olhava em real, agora eu olho o preço das coisas em dólar, né? Mas tudo bem. Faz parte. O AliExpress não tá pagando a gente, cara. Brian, você tem que colocar um pi no nome dos negócios só pra Desculpa, isso é novidade pra mim, ter que esconder o nome das marcas. Não, é zero. Eu vou prestar atenção da próxima vez. Brincadeira, cara. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a questão da queda do dólar. O dólar tá caindo, como é que isso impacta a gente que trabalha remoto pro exterior, como é que isso impacta você que tá buscando sua primeira oportunidade no exterior, né? O dólar tá caindo, eu não sei como é que tá, mas eu acredito também tá sendo impactado aí pelo momento. Mas como é que a gente lida com essa maneira? Esse é o assunto que a gente vai discutir hoje. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou deixar alguns recadinhos aqui importantes, tá? O primeiro deles é para você seguir a gente, dependendo do canal que você estiver consumindo esse podcast. Se você estiver curtindo, considere se inscrever. Se você estiver escutando pelo Spotify, tem a opção de se inscrever, de seguir a gente. E também pelo YouTube tem a opção de se inscrever e ativar o sininho. Uma vez que você se inscrever, você é avisado sempre que a gente lançar um novo episódio. Então, você é um dos primeiros que consome o nosso conteúdo. Isso também ajuda a gente a crescer o canal e continuar produzindo esse podcast. O segundo recado é para você seguir a gente, tanto no Instagram, viniciusdacal.remoto, e no LinkedIn também, Vinícius da Cal, só pesquisar por Vinícius da Cal, também por Brian Luiz. Adiciona nós dois lá, pode seguir a gente, pode adicionar a gente no LinkedIn, a gente aceita, tá? A gente é legal. Além disso, a gente tem um outro recado, que é as inscrições para a comunidade. Nesse momento, se você estiver ouvindo no lançamento desse episódio, as inscrições vão estar abertas. Tá? Então pode acessar ali o site, é o mundotrex.com.br/comunidade. Você vai ter todas as informações ali referente à nossa comunidade. Brevemente, o que tem na nossa comunidade do T-Rex? Dentro dessa comunidade a gente tem os nossos eventos semanais, então a gente tem 4 eventos mensais sobre Tech Talk, um bate-papo com quem trabalha já remoto para o exterior. A gente tem análise de perfil que a gente faz ao vivo, a gente escolhe alguém que tá ali na chamada e a gente aprende todo mundo junto a analisar perfil do LinkedIn, analisar currículo, analisar a aplicação. E a gente também tem o nosso happy hour, onde a gente joga a conversa fora, onde a gente faz o nosso networking e a gente consegue se conectar mais. Dentro também da comunidade, que é ali no server no Discord, tem os canais de tirar dúvidas, tem os canais de vagas recomendadas, tem canal de cupom dos Payment Gateways que a gente compartilha ali. Tem vários canais que são totalmente focados ali em cada um desses assuntos que é direcionado ao trabalho remoto para o exterior. Além disso, tem as nossas lives gravadas da mentoria. Então, todo o conteúdo que a gente criou, todas as aulas que a gente criou, as 11 aulas focadas em assuntos que vão desde currículo até desde quando você está pensando em buscar o seu trabalho remoto para o exterior, até o momento que você já recebeu a tua oferta e está abrindo a tua empresa, que você precisa saber sobre impostos. Tudo isso está lá nas nossas aulas gravadas, além de mais 2 masterclass voltadas para negociação de salário e também para aplicação em entrevistas, tá? Todo esse conteúdo tá lá na nossa comunidade. Se você tiver interesse em saber mais, acessa mundotrex.com.br/comunidade. E agora vamos falar sobre o dólar. Tu quer começar com algum assunto, Brian? Claro, né? Que eu sempre quando um assunto é engraçado, na verdade. Não, na verdade não é tão engraçado, né? Se a gente tá falando de dólar caindo, né? Depende. Sempre que eu vou no elevador do meu condomínio, eu tenho um painelzinho, aqueles painelzinhos de propaganda, né? E toda vez tem ali a cotação do dólar do dia. E eu fico olhando assim, ó. Caramba, tá quase chegando em R$5. Aí, às vezes o dólar tá 5,30 e eu... hoje é um dia bom. Mas igual você falou, né? Vai chegando o dia do pagamento, aí o dólar sempre vai caindo, né? Cara, sempre. Pode ver, o meio do mês o dólar tava 5,30, 5 e alguma coisa, e de repente despencou, porque a culpa é minha, cara, porque eu recebo no dia 30, no último dia do mês, 30, 31. Pode ver ali que foi o dia que o dólar caiu. Eles falaram, o Vinícius vai receber, vamos descer o dólar, cara. Certeza que foi isso.
Mas o dólar, ele tem essa oscilação. Então, a gente já pode começar falando sobre isso, né? Durante o mês, sempre vai ter oscilação do dólar. Tem muitas coisas que acontecem no mercado internacional e que o dólar vai oscilar um tanto para cima, um tanto para baixo. Isso é normal acontecer. Se a gente pegar aí todo o histórico dele, pegar os históricos semanais, mensais, sempre a gente vai ver essa oscilação. Então, quando oscila um pouquinho para cima, um pouco para baixo, não é uma coisa nem que a gente pensa muito. Eu acho que uma das coisas que as pessoas com certeza perguntam principalmente quem talvez já está trabalhando para o exterior, é como saber quando que o dólar vai subir e quando que o dólar vai cair, né? Para a gente poder, porque a gente tem um limite ali, mais ou menos de 30 dias, onde que a gente pode segurar o dinheiro no nosso Payment Gateway, onde que cai os nossos dólares, e a gente tem um limite de 30 dias que a gente pode segurar esse dinheiro para decidir qual que é o melhor momento de converter. Então, como saber qual que é o melhor momento de converter? Brian, manda aí. Nossa, você tá pedindo uma receita que eu simplesmente não tenho, né? Mas é bem complicado, né? Sinceramente, eu fiz uma análise do ano de 2021, desculpa, 2022, na verdade, pegando todos os salários que eu recebi ali, né? E fiz uma conta se eu tivesse mais ou menos trocado. Eu fiz isso por somente os 3 primeiros meses do ano, né? Mas se eu tivesse recebido, no caso, solicitado a remessa, né? 3 dias antes ou 3 dias depois. E apliquei essa regrinha para o restante dos meses ali do ano, né? No final das contas, a diferença não foi, sabe, muito irrisória, sabe? Deu, sei lá, 100 e poucos dólares para mais. Só que é uma questão de loteria, né? Porque eu vou explicar uma coisa que eu fazia no começo, nos primeiros meses que eu comecei a receber do exterior. Antes, na verdade antes não, eu sempre fiz isso, na verdade, tem um bom tempo, né? Eu sempre gostei de como funciona um conceito de investimento chamado análise técnica, né? Para resumir, tem pessoas que investem a longo prazo e tem pessoas que fazem aqueles investimentos a curto prazo lá e trades, essas coisas, né? E eu sempre gostei da ciência por trás disso, eu estudei um tempinho como funciona, até para eu poder cuidar dos meus investimentos. Enfim, se você abrir o gráfico do dia do dólar ali, você consegue ver as oscilações do dia, né? E para quem acredita em análise técnica, né, que realmente funciona, eu sou uma das pessoas que acredita que funciona, apesar de eu não utilizar para poder investir em trade nem nada, né? Meu negócio é fazer código. Eu ficava observando ali como é que tava a oscilação da semana, acompanhando o movimento das tendências de subir ou de descida, e acompanhava se, agora eu acho que estamos numa tendência, desculpa, estamos numa tendência de alta, então eu acho que agora eu vou sacar o dinheiro, eu vou solicitar lá a remessa. O que acontece, né? A empresa que eu trabalho para poder de remessa no exterior, né? Não vou mencionar a marca porque não está patrocinando, né? Agora eu lembrei. Mas, enfim, eu solicitava e ela demorava um tempinho ali para poder fazer a aprovação. Então, acabava que a minha análise ia por água abaixo, né? Hoje em dia, eles mudaram essa metodologia. Agora, quando eu solicito, eles já utilizam o cálculo da hora que eu solicitei. Porém, eu não estou mais fazendo essa análise. Por quê? Porque eu me dei conta de que não vai fazer nenhuma diferença. Esse tempo que eu podia estar gastando decidindo, será que o dólar está subindo? Será que está caindo? Não sei o que, será que eu espero um pouco? Será que eu não espero? Podia simplesmente estar gastando esse tempo, essa preocupação aí, estudando, crescendo meus conhecimentos, sei lá, indo tomar um vinho ali com a minha esposa. Muito mais fácil do que ficar me preocupando com coisas que não estão na minha, sabe, alçada de controle. Então eu simplesmente não me preocupo mais. Caiu lá, simplesmente solicito o saque. Mas é ruim. Confesso que é ruim quando você vê que tá caindo lá no... Quando eu vou no elevador e vejo caindo, não é legal. Eu acho que é uma coisa que, se a gente ficar se preocupando se vai subir 10 centavos ou vai descer 10 centavos, como o Brian falou, não vai fazer tanta diferença pra gente. E também, se a gente ficar perdendo tempo demais com isso, se a gente pegar esse mesmo tempo e investir em outras coisas, vai dar mais resultado. Como aquilo é o valor mensal que a gente tá recebendo, normalmente é mais fácil você ter ali, você sabe que vai cair dia X e você ter 3 dias antes ou 3 dias depois que você vai tirar, e você sabe que sempre aquele dinheiro tá vindo ali naquele dia. Se você ficar se preocupando demais, vou ficar segurando, o dólar pode cair. Eu já caí na besteira de falar assim, o dólar tá baixo, eu vou esperar ele subir e ele continuar caindo e cair, sei lá, mais 20 centavos. Normalmente não compensa e normalmente eu falo, se eu soubesse o dia que o dólar ia cair ou subir, eu tava fazendo investimento, né? Não tava trabalhando remoto, simplesmente tava colocando isso a lógica dentro de um bot para ficar fazendo trading de reais versus
menos dólar, né? O que já existe bot que faz isso também, né? E daí para poder ficar fazendo esses tradings ao invés de pensar se eu vou tirar meu dinheiro um dia antes ou um dia depois. Mas, sim, a gente vê um movimento do dólar caindo. A gente não vai ficar especulando aqui exatamente por que o dólar caiu, por que o dólar tá caindo. Eu sei que também essa é uma das dúvidas. O que acontece é, se a gente ficar especulando, por que o dólar caiu agora, ou por que o dólar tá caindo, amanhã ou depois, ou mês que vem, o dólar vai cair de novo e vai subir de novo e vai ser por outro motivo. Então, não faz diferença por que o dólar tá caindo agora, ou por que o dólar tá subindo nesse momento, mas o importante, o mais importante é a gente saber o que a gente faz para se proteger desses momentos, dessas oscilações do dólar. Porque a única certeza que a gente tem é que o dólar vai subir, que o dólar vai cair aí no futuro. Né? Ele não vai continuar em constância subida, nem em constância descida. Assim como funciona qualquer coisa no mercado, sempre tem oscilações. Então, o que a gente faz para se proteger disso? Você já está trabalhando há um bom tempo, né, indo para o exterior, né? Então, eu acho que quando você começou a trabalhar, o dólar estava o quê? Na casa dos R$3, mais ou menos? O dólar, eu acho que na época estava 3,80. Eu lembro de alguma coisa desse valor, mas a gente pode pegar aqui. Eu acho que tá aqui no histórico. Eu comecei a trabalhar em março. Eu acho que o meu primeiro salário foi 2017, 16? 2017. Março tava na casa dos 3,9. Nossa. Mas 3,9? Exatamente. 3,9, 3,14. Nossa, bons tempos, né? Eu já reclamava naquela época também, né? Quando bateu 3 e pouco. Porque tu não trabalhava em nota pro exterior, por isso que era bons tempos, cara. Não, bons tempos são agora, na verdade, né? Não, o que eu digo é que na tua cabeça era bons tempos, o dólar tá baixo, porque tu não trabalhava pro exterior. É verdade. Tá, é verdade. Mas em compensação também você comprava algumas coisas bem mais baratas naquela época também. Enfim, eu lembro que quando eu fiz minha primeira viagem assim pro exterior, eu paguei o dólar a 2 e alguma coisa, 2,80, sei lá. Paguei em 10 vezes sem juros, mas paguei. Na minha primeira viagem pro exterior, o dólar tava 1,65, se eu não me engano. Cara. Nossa, credo. Uau. Foi o que? 1985? Cara, eu não lembro o ano, mas foi pro Paraguai. Aí. Comprei. O que eu comprei, cara? Eu não lembro, mas eu comprei, sei lá, batata, eu acho. A viagem pro Paraguai não conta pro exterior. A viagem pro Paraguai é aquela viagem de muamba, né? Que o pessoal fala. É igual comprar no AliExpress, né? Não conta, né? Comprei do exterior, comprei do AliExpress. Não comprei do exterior, você comprou do AliExpress. Mas conta, é exterior, cara. É outro país. Enfim, o dólar hoje, pessoal, ele tá assim, né? Se você for ali no Google digitar dólar, BRL ou USD, BRL ou qualquer coisa ali, você vai ver que aparece um gráfico mostrando a evolução do preço do dólar ao longo dos anos, né? Se você clicar em Max, ele vai mostrar ali quando o período máximo que ele tem de histórico, né, que ele vai desde 2006 ali até o ano atual. E se vocês repararem, desde a pandemia, né, a gente teve um salto enorme ali do preço do dólar, né, em relação ao BR, né. Ele saiu da patamar ali dos 4 alguma coisa, para a casa dos 5, e ali nos 5 eles permaneceram. Chegou durante um tempo breve, caiu para 4,99 e tal, mas hoje ele permanece na casa dos 5. Se você for para especular alguma coisa, a gente pode dizer que eu acho que esse quadro vai permanecer durante um bom tempo, talvez caindo no máximo dos 4,90, sei lá, mas tudo é especulativo, né? Porque a gente depende de vários fatores externos para poder determinar se há queda ou não, né? Eu acho que nosso papel aqui com essa discussão toda que a gente está fazendo é em relação, como o Vini falou no título, né, do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje, é justamente como você se proteger, né? Se proteger assim, né? Digo, não tem muito o que você fazer assim, pro dólar cair, dólar subir. É o que você faz como profissional, né? E eu acho que eu vou trazer um tema interessante aqui, que é um pouco desconhecido até pro pessoal brasileiro, né? Porque a gente não recebe isso de berço, né? Que é a questão de investimentos, tá? Então eu vou trazer a minha perspectiva de o que eu faço para eu me proteger em relação ao patrimônio para uma pessoa que recebe do exterior, tá? Hoje em dia, eu recebo ali, né? Do exterior, trago meu dinheiro pro Brasil, né? E o que eu faço? Eu fico pensando, os famosos vai que, né? Vai que um dia o real se desvaloriza tanto, mais tanto, que a escala vai ser 1 para 10.
Ou então, se acontecer o oposto, se o dólar se desvalorizar tanto e o real ficar tão forte que chega a um ponto de não valer a pena, sei lá, trabalhar pro exterior, vamos dizer assim, né? Claro que isso é um cenário que a chance de acontecer é muito difícil, né? Mas a gente ia até falar isso mais pra frente, mas enfim, tô trazendo esse assunto agora porque eu quero mencionar a questão de proteção, estratégia que eu faço, tá? O Vini também pode falar as estratégias dele, né? A estratégia do Vini eu acho que é comprar um PS5, né? Não sei se vocês lembram, se vocês acompanham ele nas redes sociais, ele comprou um PS5 agora, esse é o investimento que ele tá fazendo, tá certo. E aprendi inglês, né, pelo menos. Mas enfim, depois que eu trago o dinheiro pro Brasil, né, eu faço alguns investimentos no exterior. Como que eu faço, né? Existem corretoras hoje que eu não vou divulgar o nome, mas corretoras que atendem, eu vou tentar, tá bom, a gente vai tentar um patrocínio com elas. Existem corretoras que hoje você pode, como brasileiro aqui, né, investir diretamente no mercado do exterior. Digo em ações, não precisa ser necessariamente ações, tá? Você tem outras formas de investimento lá, a não ser essas, pode ser renda fixa, equivalente à renda fixa lá em bancos, Bank of America, que seja, qualquer banco que emita títulos lá, você consegue fazer investimentos também. O que eu faço eu tenho uma corretora que me atende aqui no Brasil, na verdade, ela é uma corretora do exterior, mas eu tenho uma conta lá, como brasileiro eu consegui abrir uma conta lá, e eu faço uma remessa para lá para poder investir no mercado do exterior. Obviamente, se você, sei lá, se você mexe com ações, essas coisas, se você é uma pessoa que não gosta, você pode pular aí mais uns 2 minutos nessa conversa, tá? Ou não gosta de investimentos, mas enfim. Mas para você que é interessado no seu futuro, eu sugiro escutar. O que eu faço, resumindo. Eu trago o dinheiro pro Brasil, eu mando pro exterior, tem alguns procedimentos para poder fazer, né, bem tranquilos, né, depois a gente pode fazer um episódio específico só para tratar disso, como é feito, e por lá eu compro as ações que eu, né, ações, investimentos, títulos que eu acho, que eu julgo serem mais adequados pro meu perfil de investimento. Por que eu faço isso, tá? Porque uma vez que eu trouxe o dinheiro pro Brasil e mandei de volta para lá, eu estou guardando meu dinheiro em dólar, ou seja, eu estou construindo meu patrimônio em dólar. Dessa forma, eu consigo me proteger porque é uma moeda muito mais estável do que o real é hoje, né? Então, assim, se você mantém investimentos, dinheiro guardado aqui, investido no Brasil, e você também mantém uma porcentagem diversificada dentro do exterior, você, como profissional que recebe para o exterior e mora no Brasil, você está protegido, porque para qualquer um dos dois cenários você está resguardado, certo? Então, é um cenário bem mais tranquilo. Então, imagina um outro cenário também. Imagina que a sua empresa te faz uma oferta muito tentadora. Você está trabalhando lá 3 anos, 4 anos, 2 anos que seja, e eles te fazem uma proposta. Você gostaria de se mudar aqui para os Estados Unidos, trabalhar aqui, não sei o quê, ou para a Europa, que seja, e você decide ir, né? E você está investindo naquele país já. Então, você já vai chegar lá com dinheiro guardado. Então, já não é mais uma coisa assim que, eu vou ter que levar todo o meu dinheiro do Brasil para o exterior, pagar os impostos, sabe? Saída de dinheiro para o exterior, ter todo aquele trabalho, sendo que você já está investindo naquele país. Hoje eu faço isso para os Estados Unidos, né? Acho que a grande maioria das empresas que contratam, a maioria vem dos Estados Unidos, tem outros da Europa, tem do Canadá também, né? Mas a maioria das pessoas que investem para o exterior, morando no Brasil, elas investem no mercado dos Estados Unidos, no mercado financeiro dos Estados Unidos. Então, essa é a minha estratégia. Obviamente, eu também invisto aqui no Brasil, né? Mas essa é a minha estratégia para eu me proteger em relação às oscilações do dólar. Por quê? Porque quando o dólar cai, eu saio ganhando. Quando o dólar sobe, também saio ganhando. Então, eu acho que é um win-win nos dois casos. Você, Vini, como é que é a tua estratégia? O que você faz? Cara, estratégia em relação... Eu não cheguei a investir fora no mercado americano. Eu acho que a única coisa... Não vou considerar exatamente investimento, são as stock options, que eu tenho stock options da empresa que eu trabalho. Então, elas estão fixadas em dólar. Caso a empresa valorizar, o que já aconteceu agora... Mês passado teve uma nova rodada de investimento, teve valorização de 50% na empresa, então as minhas stocks valorizaram 50%. Então... Uau, muito bom isso, hein? Instantâneo, né, cara? Então, esse seria o investimento que eu tenho, que está assegurado. Até cada promoção que tem, a gente escolhe se a gente vai querer uma maior promoção em estoques ou em dinheiro. E daí eu costumo, quando eu entrei na empresa, eu acabei optando pelas estoques a mais. E agora, dessa vez, eu escolhi um pouco menos estoques, mais dinheiro. Mas mesmo assim, ainda tem um tanto bom de estoques. Se a empresa vier a ser um unicórnio, eu vou ter um ótimo lucro. Só que a questão dos estoques é mais complexa. A gente vale um episódio só sobre isso.
isso, mas basicamente você tem que acreditar muito no produto da empresa e é como um investimento. Você não vai, quando você vai fazer um investimento, você realmente analisa as contas daquela empresa, você acredita que aquela empresa vai crescer a longo prazo. A questão das estoques é a mesma coisa, só compensa se realmente é uma empresa que você acredita que vai crescer a longo prazo. Eu acredito que eu estou numa empresa que é sólida, tem um ótimo mercado, tem espaço para crescer, tem o gerenciamento dela é bom, então eu acredito que sim, que as estoques num prazo aí de 5 anos vai dar um ótimo lucro para mim. Pode ser que eu esteja errado e 5 anos a liquide em nada, pode acontecer, mas até o momento esse é o único investimento que eu tenho fora, e dentro, como eu também não tenho muita experiência com investimento, as ações que eu comprei eu acho que só caíram, então eu não sou a pessoa para falar de ações, mas no momento eu só tenho deixado só o dinheiro parado no banco rendendo, que tá rendendo a Selic aí, que tá 13,75. Para quem não conhece muito de investimento, o momento de juros altos e deixar o dinheiro lá parado tá rendendo um tanto bom, né? Já fazia um bom tempo que não rendia. E querendo ou não, eu não queria especular em relação à baixa do dólar, mas um dos motivos foi a decisão de manter em 13,75 os juros, né? E daí como teve essa decisão, os investimentos de fora, pessoas que estão de fora acabam investindo mais dólares aqui no Brasil, porque está rendendo um tanto bom no investimento seguro, só é o risco Brasil, né, questão da inflação do Brasil e etc. Mas sempre que tem essas altas dos juros, as quedas que a gente viu no dólar no ano passado estavam bem influenciadas também pela alta dos juros. Eu não lembro quanto que estava antes, mas estava abaixo dos 10 e veio para 13,75. É bem alto, né? É muito juro. Mas enfim, a gente não tá falando sobre, né? Juro alto, juro baixo, acho que é uma conversa tão complicada, né? Eu acho que às vezes a gente vai até um pouco fora do nosso escopo, né? Nosso negócio é fazer if, else, HTML, CSS. Mas, cara, isso aí a gente entende. Eu acho que talvez a sorte, eu financiei o apartamento no momento que o juros estava bem baixo, então eu peguei, acho que financiamento com juros de 6 e alguma coisa, quase 7 ao ano, e agora o juros subiu para 3,75, então o dinheiro parado compensa mais do que eu ir lá e ficar quitando o apartamento, então tá rendendo mais. Faz sentido realmente, eu também tô com uma parte do meu apartamento também. Esse apartamento aqui, pessoal, que eu tô morando também aqui, assim como o Vini, a gente comprou em sociedade, né? Eu, a esposa e o banco. Então o banco, ele é dono da minha... Esse escritório aqui, talvez, que eu tô falando com vocês agora, ele é meu já, eu acho. A cozinha talvez é minha. A sala é do banco, o quarto é da esposa. Faz então, parte. no momento tá assim, né? Mas só conforme for passando o tempo, a gente for trabalhando mais, ganhando em dólar, aí a gente vai tomando um pouquinho do nosso espaço de volta ali, né? Mas tudo bem. Hoje em dia, falando ainda sobre o dólar, né? Eu tenho acompanhado movimentação, na verdade, coisas que acontecem no exterior, né, em termos econômicos, né? Para quem se interessa, se você é uma pessoa que está escutando isso aqui, né, e se interessa de notícias do mercado financeiro, essas coisas, se você hoje não acompanha notícias em inglês, tipo, sei lá, Forbes, por exemplo, CNN, TechCrunch, coisas não só sobre investimento, mas digo de startups, essas coisas. Quando você começa a trabalhar para o exterior, eu acho que é importante você se atentar às notícias. Notícias assim, não se tipo, a loja de conveniência ali em Nova York foi roubada. Não é esse tipo de notícia, né? Notícias que realmente impactam mais ali o nosso dia a dia para quem principalmente mora aqui, né? E se você gostar, tá? Eu acho que quando você começa a trabalhar para o exterior, é interessante você trazer esse tipo de coisas pro seu cotidiano, tipo de rotina pro seu cotidiano, né? De chegar e ver as notícias do mercado financeiro no exterior, ver o que tá acontecendo. Por que eu digo isso, né? Porque é importante você estar por dentro de como está o mercado, não só financeiro, mas também de trabalho, porque é ali que você está trabalhando, né, agora, né? A partir de agora, né? Não, eu acho que, na verdade, essa mudança começa quando você está buscando, né? Por exemplo, quando você tem... você imagina que os Estados Unidos, sei lá, alguma coisa ocorre, os Estados Unidos não está em alta agora e, de repente, houve um boom das empresas de tecnologia na Europa, né? Obviamente, se você tem entre duas empresas ali para você escolher duas ofertas, né, entre uma empresa da Europa e uma empresa dos Estados Unidos, obviamente você vai colocar a empresa da Europa ali com um pezinho um pouco a mais como prioridade, né? Entendeu? Então eu acho que é uma coisa interessante você fazer, ficar por dentro das notícias, do que está acontecendo, né? Eu tenho as minhas leituras que eu faço, assim, não vou dizer diárias, mas pelo menos semanais eu faço, pelo menos
menos umas 2 vezes na semana eu faço. Tem alguns portais que eu leio ali de questão de finanças, né? Tem o investing.com, tem a Forbes também. A Forbes ela é mais um pouco focada sobre questão de grandes empresas, né? Também de milhões de dólares até, mas eu acho que é interessante tu ficar por dentro. Também tem o TechCrunch também, que tem uma área de finanças ali deles também no site. TechCrunch é um portal que fala sobre startups, empresas de tecnologia, tudo do mundo tech, né? Notícias do mundo tech no exterior. Muito bom esse site. Tem uma área ali também falando sobre parte de finanças ali que é muito bacana, né? Que eu acho que qualquer decisão ali qualquer notícia que sai ali é uma fonte interessante para você ficar por dentro, principalmente se você está envolvido no mercado do exterior. Acho bacana compartilhar essas coisas aí. Voltando à parte do dólar especificamente, se a gente for voltar a focar um pouco no dólar, eliminar um pouco essa parte de investimento, onde segurar o dinheiro, como se manter seguro com os seus investimentos, né? Voltando a um pouco específico do dólar, uma das coisas que a gente tem que colocar na nossa mente é: o mercado vai oscilar, o dólar vai oscilar, então vai subir, vai descer, mas como o mercado americano ele tem se mostrado mais estável, talvez no último século, se a gente for falar, né, do que o mercado brasileiro, a gente sabe que a inflação aqui do Brasil, ela costuma ser maior que a dos Estados Unidos. Se a gente for pegar historicamente, for pegar a média, a gente vai ver que a inflação aqui dentro do Brasil é maior. Então, a tendência é sempre, no médio prazo, o dólar se valorizar mais que o real, ou talvez se desvalorizar mais lentamente que o real. Na prática, o que acontece é, a médio prazo, o dólar vai subir. Então, quando eu comecei, o Brian falou ali, estava 3,9, agora ele já está na casa dos 5, isso num espaço de 7 anos. Então, a tendência é que ele continue subindo em relação ao real. Mesmo que acontecer mudanças no mercado, as mudanças no mercado, elas vão fazer oscilar em um breve momento. Então, a curto prazo o dólar oscila, mas a longo prazo ele acaba se sobressaindo e acaba se valorizando em relação ao real. Desde que o real nasceu, ele nasceu de 1 para 1 com o dólar e o dólar continuou se valorizando mais que o real. Não sei, talvez se os Estados Unidos desaparecer do mapa, aí a gente vai ver um impacto. Caso contrário, a gente vai continuar vendo esse cenário. Acho bem difícil esse cenário mudar, mas vamos colocar aqui um cenário, então, onde que o dólar caia. Acontece alguma coisa muito grande e o dólar volta para o patamar de 4. Ou seja, a gente vai ter uma redução de 20% de salário, querendo ou não. Se a gente for fazer aí os cálculos, então pega quem está ganhando o dólar a 5 hoje, voltou para 4, uma redução de 20%. Você tem que pensar, você que tem o teu salário hoje, que já está trabalhando para o exterior, como ficariam as suas contas e como ficaria o teu salário com 20% a menos? Primeiro ponto, ele ficaria menor do que o seu salário quando você trabalhava aqui no Brasil? Se ele ficar menor, é porque você negociou errado e você fez a tua expectativa salarial de forma errada. Porque se você pediu só 25% de aumento para ir para o exterior, só 25 versus 20, tá, galera? Se você for no caso, a gente descontar 20% agora, quando você estava aqui no Brasil, você ganhava menos. Então, para você pedir um aumento, por exemplo, para ir de 4 para 5 é mais 25%, tá? E de 5 para 4 é uma redução de 20%. Enfim, tem esse lado chato de percentagem, caso você estiver confuso. Mas se você estivesse aqui no Brasil e você pediu só 25% de aumento para ir para o exterior, a não ser que você tivesse um super salário aqui no Brasil, a cotação que você fez, a expectativa salarial que você fez, estava errado. Eu já vi gente que mesmo com ótimos salários aqui no Brasil, de 23 mil, por exemplo, aqui no Brasil, conseguiu dobrar o salário ainda indo para o exterior. Então, são salários que é mais difícil de conseguir aumento de 4 vezes, 5 vezes para ir para o exterior, tá? Quando você tem um salário muito alto aqui no Brasil. Mas, pelo menos dobrar é bem factível. Então, mesmo que cair esses 20%, você ainda vai ter um salário bem maior do que você tinha aqui no Brasil, sem contar que você tem ainda todas aquelas vantagens do teu imposto de renda não estar comendo mais 25% do seu salário, dos impostos no gerais estarem bem menores do que quando você pagava aqui no Brasil. Então, no geral, mesmo que a gente voltar para o patamar dos 4, eu vou estar ganhando muito melhor do que eu ganhava aqui no Brasil, mesmo que fosse comparar a um cargo de hoje, que eu fosse pago aqui no Brasil, o salário que eu ganho fora hoje estaria, mesmo que voltar para 4, acho que se voltar para 2 ainda estaria super compensando eu continuar trabalhando para fora. Se for levar em consideração os impostos e o salário que eu ganho hoje, a gente estaria compensando
trabalhar para fora. Então, mesmo num cenário de queda brusca, se você fez uma boa negociação de salário, se você soube se valorizar, se você não se vendeu por mesmo valor que você ganhava aqui no Brasil para ganhar em dólar, você vai estar super tranquilo, tá? Eu sei que, não se enganem, tem empresas, inclusive até aqui do Brasil, que fazem um pouco dessa prática, que vem e te oferece praticamente a mesma coisa que você ganha, só que em dólares, e tenta vender essa ideia que é para trabalhar para fora. A gente tem um pouco dessa síndrome, um pouco não, né? Muito, dessa síndrome de vira-lata, de que, e se eu trabalhar com uma empresa de fora, do exterior, dos Estados Unidos, que maravilha. E daí muita gente acaba se vendendo por essa ideia e vai para ganhar praticamente a mesma coisa. Não se vendam por isso. Tem empresa que está pagando super bem, tem empresa que está pagando um valor justo. Então vai para as outras empresas. Se você tem inglês para trabalhar para fora, você tem inglês para trabalhar para fora. É outra coisa também que vale discutir aqui, né? Brevemente. Teu nível de inglês dificilmente vai influenciar no quanto você ganha ou no quanto a empresa vai te oferecer. A não ser que seja um cargo que que é muita comunicação com o cliente e a empresa decidiu te adotar como trainee por causa do teu inglês, você vai ficar trabalhando internamente sem falar com o cliente até você evoluir um pouco o seu inglês. Se que seja um caso muito específico, o teu inglês não influencia você é dev, tem um inglês muito ruim ainda, muito travado, mas você vai trabalhar como dev. Aí pega outro dev que também vai lá ocupar o mesmo cargo, tem um inglês muito melhor. Não é para ter diferença de salário entre essas duas pessoas, entendeu? É errado acreditar que o inglês ele vai influenciar nisso. Não vai. Talvez na tua habilidade de negociação. Mas tirando isso, não vai. Então, se o dólar cair para 4 hoje e tiver um impacto negativo no sentido de que vai atrapalhar suas contas, você está fazendo errado. Outra coisa, mesmo que você já foi com lucro, você soube negociar, pegou um bom salário, mas daí o dólar cai para 4 e de repente agora suas contas estão apertadas, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Você também está errado. Você fez mais contas do que você precisava, porque trabalhando para fora você está ganhando um ótimo salário, você não precisa entupir o seu salário inteiro de contas e parcelamentos no mês. Você está trabalhando para fora, você está ganhando bem, você tem que ter uma reserva de emergência, inclusive para se precaver, por exemplo, se acontecer alguma coisa no banco, pagamento atrasar 15 dias, isso normalmente não acontece, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar para o exterior, essas empresas que traziam dinheiro de fora ainda estavam começando praticamente. Então, eu peguei uma empresa local, ainda tinham 5 funcionários, foi recomendada, só que a empresa também que eu comecei a trabalhar, ela também não tinha experiência de fazer pagamento aqui para o Brasil. E aí eu utilizei essa empresa local, eu sei que mesmo com muita comunicação entre eles, eu realmente não sei o que estava acontecendo, mas a empresa fazia um pagamento e o pagamento batia de volta. Acho que o banco não estava sabendo lidar lá no exterior. Só para ficar bem claro, isso não acontece mais hoje em dia, porque a coisa está muito evoluída e agora está muito mais fácil. Você recebe às vezes no mesmo dia o salário, tá? Meu salário cai ele tem data agendada ali, ele cai sempre naquele dia, não muda. Então, mas nessa época, eles tentavam fazer a transferência vinha e batia de volta. E como era antigamente, isso demorava 7 dias, mais ou menos, para eles fazerem a transferência e bater de volta. Então, após várias tentativas, já estava fazendo 2 meses que eu não recebia. Só que assim, eu sabia que a empresa não estava fazendo nada de errado, porque depois de trabalhar ali dentro, conhecer todo mundo, saber que estava tudo certo, era uma empresa grande. Era a empresa do Bill Gates, então tava tudo certo, mas eles não tinham essa experiência de fazer essa transferência para fora. Depois que eu acabei pegando uma outra empresa que abria uma conta local lá no país, para a empresa só fazer uma transferência bancária local, e daí essa outra empresa transferia via cripto aqui para o Brasil e depois transferia para minha local também para minha conta bancária. Depois que eu peguei isso, que daí funcionou a transferência. Só que isso demorou uns 2 meses e meio. E se eu não tivesse guardado o dinheiro, eu não sei como é que eu iria fazer. Então eu tinha o dinheiro guardado, tinha o dinheiro da rescisão, por isso que deu tudo certo. Então, assim, façam uma reserva de emergência. Hoje em dia tá muito mais fácil, tá? Isso hoje em dia não acontece. Mas, digamos que aconteça alguma coisa no pagamento e demore 15 dias a mais. Cria um cenário aí hipotético. Agora que você ganha mais, tua obrigação guardar dinheiro e ter uma reserva ali para caso aconteça alguma coisa. Além de que, quando você vai trabalhar para fora, às vezes você vai ganhar 4 vezes mais, 5 vezes mais. Em 3 meses,
Você já ganhou o que você ganhava no ano. Principalmente nessa troca, que é a primeira vez indo trabalhar para o exterior, nos 3 primeiros meses, você tem que juntar o dinheiro que você usaria no ano, que você ganharia no ano. Daí você tem a tua reserva ali, pode ficar tranquilo, pode trabalhar sem preocupação nenhuma. Você fala, se a empresa mandar embora com 6 meses, eu posso ficar 6 meses de férias, né? Então, cria essa reserva de emergência que vai facilitar muito. Então, eu acho que a respeito da discussão sobre dólar, eu acho que é isso que a gente tem por enquanto para poder discutir. Obviamente tem vários assuntos que a gente pode explorar ainda mais, mas eu acredito que nos próximos episódios que a gente for falar, a gente pode trazer algumas discussões associadas até o próprio dólar, né? É um mundo muito vasto. Inclusive, falando sobre questão de investimentos, eu sei que não é nosso escopo aqui, né? Mas a gente pode trazer depois um episódio falando sobre isso. Assim, a gente pode, inclusive, ver com as pessoas da comunidade, né? O que elas fazem também hoje em dia, né? A gente sempre debate ali durante nossos happy hours, assuntos como esse, é bem bacana, é bem construtivo. Mas para esse episódio, eu acredito que é isso. Mais alguma coisa, Vinícius, para pontuar? Não, é isso aí. Como você disse, eu acho que vão surgir dúvidas. E no caso das dúvidas, o que você faz é mandar DM pra gente. Pode ficar à vontade para mandar DM. A gente tem as DMs ali no Instagram. Pode ficar à vontade para mandar lá, tá? Instagram viniciusdacal.emoto novamente. Ou no LinkedIn, Brian Luiz e Vinícius da Cal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão também, fica à vontade para mandar lá, beleza? E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.